Bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos resolver mais uma questão e hoje é sobre um tipo de ação penal pública incondicionada. Será que é uma ação penal privada? Nós vamos repassar aqui no exercício de hoje um crime que foi praticado e a pergunta da questão é: qual é o tipo de ação? João e José, músicos da famosa banda NXY, se desentendem por causa de uma namorada. João se descontrolou e partiu para cima de José, agredindo-o com socos e pontapés, vindo a ser separado de sua vítima por policiais militares que passavam no local e lhe deram voz de prisão em flagrante. O exame de corpo de delito revelou que 2 dedos da mão esquerda do guitarrista José foram quebrados e o braço direito luxado, ficando em impossibilidade de tocar seu instrumento por 40 dias. Na hipótese, trata-se de crime de ação penal privada propriamente dita, pública condicionada à representação, privada subsidiária da pública ou pública incondicionada. Qual é o tipo de ação aqui? É importante trazer a disposição lá do artigo 88 da Lei 9.099, a Lei dos Juizados. Lei 9.099 de 95, artigo 88. O que diz o artigo 88 da Lei 9.099, da Lei dos Juizados? Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Se ele fala que dependerá de representação, olha só. Quando eu falar que se promove mediante queixa, igual ação penal privada. Quando se falar que depende de representação, ação penal pública condicionada. E quando não falar nada, ela é uma ação penal pública incondicionada. Então, omissão da lei. Não há nada que fala como se procede a ação. Então, lá é uma ação penal pública incondicionada. Então, esse aqui são os 3 tipos. Deixa eu colocar melhorzinho aqui para vocês compreenderem. Então, ó, quando falar que se procede mediante queixa, ação penal privada. Quando falar de representação, ação penal pública condicionada. E omissão da lei. Quando a lei não fala nada, ação penal pública incondicionada. Muito bem, o artigo 88 aqui, ele fala que dependerá de representação, ou seja, representação, ação penal pública condicionada. A ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves, e lesões culposas. Lesões corporais leves e culposas. Quebrou os dedos do guitarrista. O guitarrista não vai poder tocar o seu instrumento, né? O guitarrista foram quebrados, luxados, ficando em impossibilidade de tocar seu instrumento por 40 dias. Se ele está em impossibilidade de tocar seu instrumento, quer dizer o quê? Ele não pode trabalhar. Se ele não pode trabalhar, essa lesão resultou em incapacidade para ele trabalhar por mais de 30 dias, e aqui o laudo fala que ele não vai poder tocar seu instrumento, né, que é o meio de trabalho dele, que ele é guitarrista da banda, por 40 dias, nós estamos diante de uma lesão corporal grave. De natureza grave. Por quê? Resultou em incapacidade por mais de 30 dias para o trabalho. Então, ficando em possibilidade de tocar seu instrumento por 40 dias. Você pode pensar assim, mas pô, ele só não vai tocar um instrumento, mas é o meio de trabalho dele. Então, ele ficou incapacitado para o trabalho por mais de 30 dias, aqui 40. Então, a lesão ela não é leve e nem culposa. Então, ela não vai encaixar aqui no artigo 88, que depende de representação. Tá? Então, ela é uma lesão corporal de natureza grave, tá? Não é leve nem culposa. E, com relação à lesão corporal de natureza grave, a lei não traz nada em específico. Ou seja, nós temos a omissão da lei. E quando eu tenho a omissão da lei, o que vai acontecer? Ação penal pública incondicionada. Ok? Então, aqui a gente tem uma omissão da lei. A lei não fala nada sobre a lesão corporal. Recapitulando, quando a lei ela diz que
que a ação penal se procede mediante queixa, é ação penal privada. A vítima vai ter que promover uma queixa-crime. Quando depende de representação, aí nós temos uma ação penal pública condicionada. E na omissão da lei, quando não fala nada, ação penal pública incondicionada. Aqui no caso, incapacidade por mais de 30 dias de trabalhar, lesão corporal de natureza grave. Então não vai cair aqui no artigo 88, leve e nem culposa. Agora, e se fosse uma lesão leve ou uma lesão culposa? Aí sim, seria uma ação penal condicionada à representação. Tá? Mas como é uma lesão grave, não se encaixa aqui no artigo 88. E como há uma omissão da lei, ela vai ser ação penal pública incondicionada. Respondendo ao exercício, na hipótese, trata de crime de ação penal privada propriamente dita, não, porque não há nenhuma disposição que se procede mediante queixa. Pública condicionada à representação também não é o caso. Seria se fosse leve ou culposa, conforme o artigo 88 da Lei dos Juizados, mas não é. Então não é mediante representação. Privada subsidiária da pública, isso aí subentende uma inércia do Ministério Público em ofertar aí a denúncia. Então a vítima pode fazer uma ação privada subsidiária da pública. Também, o exercício não fala nada disso. Também não vai ser o caso. Ela vai ser pública incondicionada? Sim, é a nossa resposta. Porque aqui nós temos uma lesão de natureza grave, da lesão resultou em incapacidade laborativa por mais de 30 dias, 40 no caso, ele é guitarrista, é o meio de trabalho dele, lesão corporal de natureza grave, e não há nenhuma disposição da lei sobre como se procede essa ação. Então, na omissão da lei, ação penal pública incondicionada. Espero que tenha gostado da resolução de hoje e continue nos acompanhando.